frente com a igreja. Graças a Deus a nossa igreja não tem, irmãos. Eu me converti aqui, o que eu sei eu aprendi aqui e não aprendi errado. Não aprendi heresia do inferno. Nunca me ensinaram algo errado nesta igreja, irmãos. A nossa igreja não tem. E eu louvo ao Senhor por isso. Mas a igreja que está sobre a terra, há muitos falsos apóstolos, há muitos falsos mestres. E com certeza, uma coisa eu digo, a nossa igreja não tem, mas falsos mestres já passaram por aqui. Falsos mestres já pregaram aqui. E um deles me disse, eu sou barato, me dá $1000 e eu venho no congresso de jovens profecia. Eu sou barato, ele barateou o evangelho de Cristo Jesus. Deus sabe o que eu estou falando, irmãos. Não cabe eu a dizer e falar o nome da pessoa, mas Deus sabe o que eu estou falando. Deus conhece o que eu estou falando. E Deus é testemunho do que me falaram e do que este mesmo me falou. Eu não estou dizendo que ele é um falso profeta, mas eu estou dizendo que naquele momento ele assumiu condição tal. O evangelho não é barato. Justamente. Eu não posso botar preço na palavra de Deus. Eu não posso botar preço na Bíblia. Eu não posso botar preço naquilo que está escrito para a condução da minha vida ao céu. Glória a Deus. Insensatos, que não têm sensibilidade de espírito para entender que a palavra de Deus não tem preço. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém, os irmãos estão acompanhando, verso 20 do capítulo 11, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Sabe o que é a palavra ousadia? Sabe o que significa? Coragem. Eu também tenho coragem. Sabe por quê? Porque eles chegaram a falar, irmãos, que Paulo escrevia daquela maneira e falava daquela maneira. Sabe por quê? Porque ele não estava de corpo presente. Porque presente, como presente na igreja de Coríntios, ele se demonstrava fraco. Os falsos mestres falaram isso. Ele escreve isso aí porque ele não está aqui. Ele escreve isso aí sem ousadia, sem coragem. Porque quando ele estava aqui, ele se mostrava fraco. E Paulo disse, irmãos, não me obrigue a usar da ousadia e ter convosco. Porque Paulo já tinha feito uma visita lá, irmãos, e não foi boa a visita. Ele foi rígido com os irmãos em Corinto para combater os falsos mestres que estavam dentro da igreja. E eles chamaram Paulo de fraco. E Paulo disse, não, eu também sou ousado, eu também tenho coragem. São hebreus, verso 22, são hebreus também eu, são israelitas, também eu, são descendência de Abraão, também eu. Verso 23, irmão, 2 Coríntios capítulo 11, esteja ligado na escola, na lição. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu andei mais, em trabalhos muito mais. Aí Paulo começa, né, pastor João, a falar do currículo dele. A biografia dele, essa segunda carta, irmãos, aos Coríntios, é uma carta pessoal. A primeira carta aos Coríntios foi uma carta para ajeitar ou arrumar algumas coisas que estavam dentro da igreja, que precisava, mas essa segunda carta, que foi a quarta carta que Paulo escreveu à igreja dos Coríntios, foi uma carta pessoal, é uma autobiografia dele. Ele está falando dele mesmo, para defender a autoridade que estava sobre ele, que era de Cristo. E ele falou, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quê? Quarentenas de quê, irmãos? 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas.
Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri o quê? Uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Se existe alguma glória, ele ia se gloriar na fraqueza dele. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num que, irmãos? Por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Essa é a autoridade. Esse homem tinha autoridade ou não tinha autoridade? Esse homem podia defender a autoridade que foi posta sobre ele, ou não podia defender a autoridade que foi posta sobre ele? A escola trata disso. A escola trata disso. Claudeci, na verdade eles lá estavam achando que Paulo não tinha ousadia, não era corajoso, porque o que aconteceu? Quando Paulo chegou com eles, mesmo sabendo que eles estavam errados e precisavam de correção, Paulo tratou eles com amor. E eles acharam que aquele amor de Paulo era fraqueza. E Paulo, quando ele responde aqui, ele fala: não, se for preciso eu usar a ousadia com vocês, eu uso pessoalmente. Mas eu tratei, aqui no versículo 1 de 10 está escrito assim, ó: além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco. Então, que quando ele escrevia as cartas, ele escrevia e usava palavras bem direcionadas. E quando ele esteve presente, ele usava as palavras direcionadas, mas com amor. E o que aconteceu? A igreja não entendeu, achou que amor era fraqueza, enquanto que amor também é autoridade. Na verdade, obrigado, irmão Celino. Na verdade, a igreja entendia. Quem não entendeu, irmãos, foi um grupo profeta de pessoas que estavam querendo dominar sobre a igreja. Aí eu estou passando aos irmãos as credenciais de Paulo. Depois, com o tempo, os irmãos em casa, por favor, guarde esse papel com carinho. E faça isso que eu vou pedir aos irmãos. Os irmãos conferem, se possível, todos. Em 2 Coríntios, esses versículos estão todos em 2 Coríntios. Está aí os capítulos, está aí os versículos. E você vai então conhecer as credenciais deste apóstolo. E conhecer o porquê que ele defendia a autoridade do apostolado dele com veemência. Mas, na verdade prática, como já lemos, os irmãos que chegaram depois não ouviram, sem a autoridade ministerial que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo, jamais conseguiremos desempenhar com eficácia o serviço cristão. Irmãos, você pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse decorada na sua cabeça. Você pode saber todas as profecias do livro de Ezequiel. E é um dos livros mais difíceis, né, pastor Cristiano, para interpretar. Você pode saber tudo isso. Se você não tiver a bênção do Senhor sobre sua vida, se eu não tiver a bênção do Senhor sobre minha vida, eu não tenho autoridade. Você pode saber isso e o endemoniado na sua frente, você não tem autoridade para expulsar o demônio, para expelir o demônio.